Olá, seja bem-vindo ao canal Fábio Careca. E hoje estou aqui com Josiane, Dona Jo, posso assim chamar? Josiane Dantas. Josiane Dantas. E Josiane Dantas ela é uma costureira com uma obra linda, né, sofrida e história de vida de superação, que hoje talvez muitas mulheres se encontrem nessa mesma situação. Mãe solteira com filhos, procurando, buscando alguma profissão, algo do que fazer para justamente gerar renda para casa. E hoje eu vou contar a história de Dona Josiane costureira, que já viajou, né, para 8 países, que é onde a gente imagina, né, uma costureira viajando por 8 países. Dona Jo agora vai contar um pouquinho da sua história. Vamos lá, Dona Jo, como é que foi essa questão de como é que a costura entrou na sua vida? A costura entrou em minha vida, na verdade, desde quando eu era casada ainda. Ela entrou e eu comecei com uma artesã, fazendo bonecas, surpresas de aniversários e várias coisinhas miúdas, né? Laços de cabelo. Mas aí eu vim me descobrindo como criar algo mais e me identificando com a costura. Como minha mãe sempre foi costureira, eu sempre gostei de ver ela trabalhando, sempre gostei de ficar observando como é que ela fazia. Ela estava costurando, eu sentava nos pés dela e ficava observando aquele trabalho todo e pegava os detalhes, fazia roupa de boneca e tudo. E aquele ali foi me despertando. Uma certa vez, eu já estava na faixa de uns 10 anos, minha mãe saiu e eu cheguei, eu escondido, peguei a máquina dela. E peguei a máquina dela, peguei e reformei uma calça de meu pai. Era aquelas calças de pernas longas, né, de boca de sino, como chamava. E aí essa calça eu peguei e fiz, né, uma blusinha, né, um top para mim, e fiz uma bermuda. E minha mãe me perguntou, quem foi que fez aquilo? Eu digo, foi eu. E que máquina você pegou? Aí eu cheguei e disse, eu peguei na máquina da senhora. Ela, menina, você é maluca, isso aí é nosso ganha-pão, eu ganha-pão, como é que eu vou sustentar se você quebrar minha máquina e tudo? E isso sem ter experiência nenhuma, foi assim que eu comecei. Isso com quantos anos de idade? Eu tinha na faixa de uns 10, 12 anos, eu acredito que estava nessa faixa de 10 a 12 anos. E hoje a gente vê, né, crianças com 10, 12 anos não sabem fazer literalmente nada, não se interessa por nada, não tem incentivo para nada. E a gente vê já com 10, 12 anos já pegando máquina de costura sozinho, né, sozinha, já criando roupa, criando modelo, já teve a parte criativa e a própria, como é que eu digo? Como é? Incentivo? Isso, né? Na verdade, né, por eu ver meus pais, né, que meu pai era alfaiate também, eu acredito que já vinha já do sangue já, isso já vinha já, acho que desde o sangue já, que já estava entranhado já na carne já estava já para seguir esse dom. E daí em diante eu vim seguindo, né, minha mãe começou, não é assim que corta, é assim que corta. E daí fui fazendo, mas eu casei, depois eu não segui, porque eu casei muito nova, eu engravidei na verdade da menina, e casei com 17 anos, sem muita experiência, mas meu marido também até chegou a me dar uma máquina, eu comecei a fazer roupa para minha filha, fazia vestidinho e tudo, mas não tinha coragem de pegar nada para fazer para ninguém. E aí eu comecei também com artesanato e tudo, mas chegou um determinado tempo, né, eu levei 10 anos casada, não deu mais certo, eu me separei, meus filhos eram muito novos, tinha 9 e 8 anos. Então você teve um casal, não teve só uma filha? Não tive só uma filha, tive um casal, tive um menino e uma menina. A diferença de idade de um para o outro? De um ano, de um para outro. Certo. E aí separou? Depois de 10 anos de casada, vim me separar e eu tive de ser pai e mãe. Então eu tive de enfrentar uma realidade que não sabia como enfrentar. Na verdade, eu tive muita dificuldade, eu tive apoio de meus pais, porém passei muita dificuldade, não vou dizer que passei fome, mas não tinha um centavo para comprar um pão para meus filhos. Não tinha dinheiro, não tinha nada, tive algumas ajudas, sim, de algumas irmãs minhas que chegavam, me levava algo, às vezes uma merenda, alguma coisa assim. E dificuldade, né, que o pai deles não queria, não dava nada.
saiu do emprego e aí foi mais puxado ainda. E aí eu fui enfrentar a minha realidade sozinha. E nesse momento de criação, de que você começou com artesanato, começou a fazer suas costuras, daí que foi gerando o seu dinheiro, sua renda, que aí daí você se identificou e dizer, não, vou fazer agora desses artesanatos minha profissão e daqui eu vou tirar o sustento para meus filhos e tal, foi assim? Depois que eu me separei, depois disso tudo, eu voltei ao artesanato, comecei a fazer, mas eu vi que era um trabalho muito desvalorizado, que infelizmente é um trabalho muito delicado, mas nem todo mundo dá valor. Então aí eu vi que eu precisava de algo mais, porque teria que sustentar 2 crianças e me sustentar. Então eu tinha de ser mãe solteira. E por ser mãe solteira, então não era brincadeira não, foi muita labuta, né? Foi muito complicado. Aí eu comecei a fazer algumas costuras para vizinhos que me pediam, e aí eu ficava meio insegura, porque eu tinha medo de perder, né? Botar o tecido a perder. Mas aí em diante eu comecei a criar mais segurança. Mas uma determinada vez eu encontrei com uma cunhada, uma ex-cunhada na verdade, era namorada de um irmão meu que já faleceu. E ela trabalhava em uma confecção e aí ela chegou e me chamou para me levar até lá para ver se conseguia algo para mim. Foi aí que eu entrei, na verdade, com um artesanato, que era fazer umas bonecas de sabonete. E essa boneca de sabonete eu vestia ela com uma dama antiga. E essa escola me contratou para fazer essa roupa. E começando daí, essa escola gostou do meu trabalho e me perguntou se eu não gostaria de ficar para costurar, né? Para ser auxiliar de costureira. Auxiliar de costureira. E daí em diante eu fui seguindo, fui ser auxiliar de costureira. Terminei trabalhando muito mais do que as próprias costureiras, porque eu sempre fui muito curiosa. E daí vim me aperfeiçoando cada dia mais. E essa escola terminou me contratando para eu fazer os trabalhos. Essa escola se chama hoje Rosana Nubac, que depois de 40 anos ela veio agora até a fechar, mas sou muito grata a essa escola, que foi através dela que eu dei meu seguimento, minha profissão, e hoje sou uma costureira de referências e fantasias. Então foi aí que a fantasia, né, a aprimoração por fazer roupas de balé, de fantasia, que entrou, né, nessa oportunidade que teve justamente de ser auxiliar de costureira. E aí o trabalho que você tinha lá era voltado para fantasias. Sim, sim. Foi aí que eu me identifiquei com as fantasias, que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser fantasias, que eu adoro fazer fantasias de modo geral. Porque quando a gente vê a profissão de costureira, a gente imagina que é fazendo camisa, calça, blusinha, vestido, arremate, reajuste, e a gente não imagina que uma costureira justamente vai conseguir o quê? Conseguir conquistar casa, carro, viagens internacionais, ser bem sucedida na vida, a gente não imagina. Então a gente não se dá conta o trabalho minucioso que é, e acaba sendo literalmente um trabalho artesanal, esse trabalho de fantasia, que é criação, mais detalhes, acabamento, a criação de juntar peças, tons, o que é que faz, os cortes. Então acho que envolve muito essa parte criativa para ser fantasia. Talvez isso tenha muitos poucos profissionais qualificados, né, costureiras realmente voltados para fazer fantasia. Sim, que foi daí até que eu me identifiquei com a costura, né, e comecei a trabalhar mais ainda, porque eu tinha 2 filhos pequenos, eu precisava sustentar, criar eles, né, tinha de vestir, calçar, tanto eles quanto eu. Mas aí eu ainda vivia de favor na casa dos meus pais, mas não estava dando certo, porque de qualquer jeito meus pais já estavam na idade, né? Então precisava de mais descanso, 2 crianças em casa, e era grito, era briga, então eu tive de me virar. E nessa brincadeira, uma coisa que eu sempre me preocupei foi dar um teto.
deixar eles amparados debaixo de um teto, né? Porque é o que falamos, porque eu acho que a maior preocupação de uma mãe é deixar seu filho à toa. E nisso eu sempre me preocupei em procurar deixar dizer assim, amanhã se eu morrer, pelo menos um teto eles têm para ficar e não viver de favor. Não viver de favor, nem sofrer humilhação na casa de ninguém. E foi assim que eu comecei, sim, me aperfeiçoar, fui batalhar, trabalhava, né, o dia todo, chegava de casa à noite, 7, 8 horas, e trabalhava em casa ainda, que eu levava serviço para casa, trabalhava até 2, 3 horas da madrugada, no outro dia 7 horas, 7 e meia, saía de novo para trabalhar, para conseguir construir o primeiro teto, que foi uma casinha que parecia casa de boneca, mas foi com muito orgulho que eu consegui batalhando. Muito suor, muitas noites perdidas. Muitas noites perdidas, não saía para praia, não ia para passeio nenhum, porque qualquer centavozinho era para juntar, para comprar um bloco, era para comprar um prego, era para comprar uma caixa, um saco de cimento. Então foi assim que eu consegui a minha primeira conquista, foi essa casinha. Mas antes disso, você mencionou que já teve casa de guarda-roupa de papelão? Sim, já tive guarda-roupa de papelão, já tive almofadas cheias de filó que eu trazia do trabalho, retalho que ia para o lixo, retalho de tecido que eu fazia as almofadas. O meu tapete era carpete, né? Aqueles carpetes que se bota mesmo em loja de chão. Aquilo ali eu tinha como meu tapete. E minha estante era aquelas, como é que chama? Aquelas estantezinhas que vendem na Le Biscuit, que vendem nas casas que eu tinha. De plástico? De plástico, sim. E com muito orgulho, mas tudo muito limpinho, muito organizado. E foi assim que eu comecei. Foi assim que eu comecei, com muito orgulho nisso tudo, que eu vim batalhando e só tive conquista. Então, seu maior medo, enquanto os meninos ainda eram pequenos, era justamente deixar eles desamparados, não deixar ele com uma segurança de um teto. Sim, minha maior preocupação era essa, era deixar eles desamparados. E tinha também medo, né, de morrer antes de ver eles crescidos, que graças a Deus hoje ele se tornou um homem, ela já é uma mulher, que são meu orgulho. São meus orgulhos, todos dois são meus orgulhos mesmo. E sua experiência, Jo, com fantasias? Então, você tem quanto tempo com experiência nesse ramo de fantasias, de criações, de balé? Quanto tempo? Conte um pouco da sua experiência de criação, né, de fantasia. De criação. Só nessa escola que me deu essa oportunidade que eu comecei, eu levei 20 anos. 20 anos trabalhando para essa escola. E onde foi que eu vim me aperfeiçoar cada dia mais. E mesmo trabalhando nessa escola, eu comecei a fazer serviço para outras escolas também por fora do meu trabalho para adquirir uma renda a mais e poder conquistar algo muito mais. Então, além de eu trabalhar nessa escola, como eu me referi, né, que foi que me deu oportunidade, eu também fazia o serviço para outras escolas para fora que me rendia uma renda a mais. Mas chegou um determinado tempo que começou a ficar puxado. Começou a ficar muito pesado eu trabalhar na rua, chegar em casa e eu tinha prazos para cumprir. Então eu teria de escolher ou trabalhar fora ou montar meu ateliê. Então foi aí que eu consegui, né, financiar um apartamento, sair de onde eu morava porque a casa era muito pequena, porque eu comecei, essa casa que eu conseguia construir era tudo no meu quarto. Então, para ter ideia, era tudo. Eu cortava no chão ou em cima da cama. Minhas máquinas, eu comecei com a máquina portátil, era portátil, a máquina galoneira era portátil, a máquina overlock era portátil, a de costura reta era portátil. Então, foi tudo para reduzir o espaço, porque você tinha a sua indústria, a sua fábrica, né, o seu ateliê dentro do próprio quarto. Então teria que ser o máximo de maquinário compacto para justamente você tentar trabalhar no seu quarto. Sim, não só como diminuir o custo, como também eu não teria condições de comprar uma máquina industrial.
Então eu tinha que começar com o que eu tinha. Então se eu tinha era isso, foi disso aí que eu comecei. Então eu mesmo digo sempre, gente, a gente quer começar, não crie expectativa de querer já começar de cima, eu preciso comprar aquilo. Vai montando, vai se adaptando com o que você tem. Que aí você vai se adaptando, você vai ganhando em cima daquilo e aquilo ali você vai conquistando os maiores que você quer. Então foi assim que eu comecei, conquistando mesmo com essas máquinas semi-industrial. Eu comecei depois do portátil, fui para semi-industrial, aí eu comecei podendo comprar semi-industrial, comecei uma semi-overlock, uma semi-galoneira. E aí sim, depois foi que eu pude comprar uma industrial. Foi que eu vim começando a comprar as máquinas maiores. Mas hoje, com essa experiência sua de fantasia, basta você olhar uma foto, você faz uma fantasia, precisa ter muita coisa. Se eu te dizer, eu quero uma fantasia de Chapolin, de Batman, de Peppa, de Frozen, você só em olhar a foto você consegue? Sim, só em olhar a foto, que Deus me deu um dom muito bom. E ainda tem isso, né, que eu não tomei curso nenhum, nada, sempre foi um dom muito grande que Deus me deu. Que hoje eu digo, eu sou estilista, sou modelista, mas tudo pelo dom que Deus me deu. Né? Então eu sei fazer uma modelagem, sei modelar, sei tirar qualquer fantasia, uma cliente manda foto para mim, eu trabalho sempre, procuro sempre 100% em cima daquela fantasia fazer a mesma ou melhor. Né? Eu sempre procuro sempre melhorar aquela fantasia. E graças a Deus tenho uma boa clientela, tenho muitas clientes, muitos elogios, muito bons. E hoje, graças a Deus, né, além de eu trabalhar para mim própria, que hoje eu já não trabalho mais para escolas, para a escola fixa, quer dizer, né, de sair todo dia de minha casa. Então hoje eu montei esse meu ateliê e perante esse ateliê eu presto serviço para algumas escolas assim, de Salvador. Tanto que tem, não é só escola de balé, e sim escolas normais de ensino médio, ensino fundamental, que tem eventos e daí se faz, né, isso, sim, fantasias, sim, festivais. para teatros, como muitas escolas hoje, não só de balé, como tem muitas escolas que têm peças teatrais. Então, diante disso, algumas escolas sim me chamam e eu confecciono as fantasias, né? Que às vezes mesmo agora eu recebi ontem, hoje, uma ligação de uma escola normal que quer fazer, que são os temas, são os países. Então, diante desses países, eu trabalho em cima, né? Quais são a roupa típica da Itália? Aí eu trabalho em cima dessas roupas, porque as escolas, né, fazem serviço teatrais também, eu acho que para incentivar as crianças. Então vai vir roupas italianas, espanholas e tal. Por falar em países, vamos lá. Já viajou por vários países que a gente fica imaginando, né? A profissão de costureira não vai conseguir dinheiro para fazer nem uma viagem dentro do próprio país. Imagine viagens internacionais. E conhece quantos países? Hoje eu conheço, por enquanto, 8 países. Por enquanto. E por falar em países, justamente conhece o quê? Alguns países. Às vezes a gente fica querendo conquistar e conhecer alguns estados. Dona Jo conhece, são vários países. Então, são 8 países que ela conhece por enquanto, não é isso, Dona Jo? Por enquanto, sim. Se Deus permitindo, estou aqui pronta para viajar. República Tcheca, Portugal, Espanha, Alemanha, Suíça, Itália, França e México. E assim, não para, né? Acho que com essa pandemia que Dona Jo fez uma certa limitação, está segurando um pouquinho, porém uma viagem internacional. Faz uma viagem internacional de quanto em quanto tempo? De 5 anos, de 2 anos? Como é que é o seu preparativo para fazer viagens internacionais? Antes da pandemia, o país que eu sempre viajei mesmo, Portugal, praticamente eu ia 3 vezes ao ano. Então, 3 vezes ao ano eu estava sempre fazendo alguma viagem internacional. Sempre estava dentro dela. E para quem imagina, né, quem desvaloriza a profissão, seja lá qual for, se for pedreiro, costureira, que são serralheiro,
pintor, pintor até que não, mas tem várias profissões que a gente julga, né, não ser rentável. É aquela coisa, seja bom no que você faz. Você sendo bom e referência no que você faz, daí sim você vai conquistar sua valorização. Sim, e é verdade, porque eu via isso até que eu viajava até às vezes em minha excursão, e eu via as pessoas em si até com certa discriminação, infelizmente é assim. Eu, graças a Deus, porque eu faço muito boa convivência, né? Uma boa vizinhança, como falamos, mas existe sim, porque às vezes as pessoas acham, pelo fato de você ser uma costureira, humilde costureira, e acha que você não pode estar. E desde quando eu até escutei isso de um médico uma vez, ele dizer, engraçado, eu trabalhando como médico, não tive condições ainda de fazer uma viagem internacional. E você como costureira, um próprio médico no hospital, São Rafael me falou isso. Não foi ninguém não, eu escutei isso de um próprio médico. Tem um hospital particular de grande porte, de referência aqui em Salvador. Então, para vocês que quiserem contratar a Dona Jo, Jo Fantasias, Jo, como é que é conhecida? Normalmente, eu sou conhecida como Jo, acho que meu nome pouquíssimas pessoas sabem. Normalmente só Jo Fantasia, que na verdade hoje eu botei como Jo Artes Fantasia. Por que Jo Arte? Arte porque eu trabalho com tudo, gosto de criar. Eu gosto de criar, às vezes de uma simples lâmpada, ali eu já fico imaginando o que eu posso fazer com aquilo. Então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu faço isso, eu faço uma criação. Então, eu vou deixar o Instagram aqui para quem quiser, quem for de escola, de escola de balé, escola convencional, ou então você que tem sua filha, seu filho, que quer uma fantasia, quer fazer um aniversário, então pode entrar em contato com Dona Jo, ou com Jo, com Arte, Jo e Fantasias. Vou deixar o Instagram dela aqui, que aí você pode entrar em contato no direct, o contato, para justamente ver uma fantasia. Então, Jo, qual mensagem você deixaria para essa jovem hoje que não tem nenhuma profissão, não teve ainda uma experiência, né, de poder pesquisar ou tentar algo e já tem um filho, onde já não está mais com o marido, jovem, sem perspectiva, sem trabalho, sem profissão, às vezes ainda estudando, já com a responsabilidade de filho nas costas e que está desesperada, né, sem ter o que fazer, você aconselharia, indicaria, o que você deixaria de mensagem para elas? Eu deixaria, é o que eu mais comecei. Eu fui mais cedo, então eu tive de ser mãe de 2 filhos, com 17, 18 anos já tinha os 2 filhos. Então eu tive de ser mulher, dona de casa, ser tudo e sem trabalhar fora, porque meu ex-marido não deixava. Então, um conselho que eu digo assim a todas as mulheres, nunca deixe, nunca se fique submissa a ninguém. Eu não digo não só a homem, a ninguém, porque todas nós temos que criar nossa independência. E não tem coisa melhor do que você ser independente. Você meter as caras, seja lá fazendo o que for, seja lá na costura, seja lá fazendo um doce, fazendo um bolo, fazendo um salgadinho. Não tenha vergonha, até porque é um trabalho honesto, não tem que ter vergonha. E nunca também se submeter, porque eu também já sofri agressão física de homem. E não deixar isso abater a vocês. Vocês seguirem em frente, se não deixar isso permanecer na vida de vocês, porque a gente não é caixa de pancada de ninguém. E nem por isso vocês desanimar, porque todos nós temos coragem, sim. Eu digo assim, olha, vocês têm 2 braços, 2 pernas, força de vontade de trabalhar, encara a realidade, vão trabalhar, vão vender picolé, vão vender bala, mas vão batalhar em cima, assim, e nunca desanimar. E outra coisa, e nunca deixar de se cuidar também, né? Porque não é só cuidar de filho. A aparência, a gente tem que permanecer sempre linda, maravilhosa, porque somos mulheres e temos que estar sempre lindas. Até porque, como eu digo, acho que tudo dá dinheiro. É como um médico se surpreendeu. A gente fica avisando tanto profissões, né? Profissão de médico, advogado, administrador. Então a gente visa tanto essa linha de profissão, só que ninguém visa que uma costureira conseguiu conquistar os seus objetivos de vida, hoje ainda consegue conquistar várias coisas justamente com o quê? Com a costura. É porque muita gente só visa pagando a faculdade, né? Estudou. E eu tive a melhor faculdade da vida, que foi a vida.
Essa para mim é a maior faculdade. Isso sim que a minha faculdade foi mais cara do que de qualquer uma que pague. Então eu posso não ter estudado para ser doutora, mas eu tenho muito orgulho da minha faculdade que foi viver a vida. Então hoje eu tenho muita experiência de vida, de viver ali na carne, de presenciar tanta coisa. Então eu acho que a maior faculdade da vida é a vida. Não é essas faculdades que a gente paga. Muitos pagam e seguem em frente, mas muita compra de diploma. Então a minha faculdade não, a minha foi a realidade. Então eu nunca comprei diploma, porque eu digo porque muitas faculdades aí que muita gente tem, e a gente vê exemplo de muitos médicos que tratam a gente com desleixo. Então só trabalha ali pelo dinheiro, não pela nova profissão. Então minha faculdade foi a vida, eu tenho amor à minha profissão, amo o que eu faço, tenho muito orgulho do que eu faço e da mulher que eu me tornei hoje. Então é isso, meu primeiro podcast com Jo, ou como eu chamo, de Dona Jo. Dona Jo, como eu falei logo no início do vídeo, que ia deixar uma revelação para o final. E Dona Jo é justamente um exemplo, uma história de referência, de conquista, de superação, de tudo. E para quem não sabe, quem está assistindo esse vídeo, não tem conhecimento sobre esse meu convívio, Dona Jo é minha mãe. Essa é a história de minha mãe, e a minha história é a história de minha família. Um dos filhos dela sou eu. Pois é, com muito orgulho. E tenho muito orgulho desse meu careca. Beijo a todos e curta o vídeo do Fábio Careca. Comente, curte, compartilha e muito obrigado. Obrigada a todos.